Continuando o vídeo da semana passada, a gente vai voltar a falar sobre alimentação, mas em um outro momento da vida do bebê. É aquele momento que a gente já começa a sentir que o bebê está pronto para alimentação, né? E existe uma fase que ela deve iniciar de fato, que é a partir dos 6 meses, que a gente começa com as frutinhas. Então eu quero falar a partir desse momento. A introdução alimentar do Arthur coincidiu no mesmo momento que a gente fez a viagem a Portugal. A gente exibiu aqui também no canal essa viagem, eu mostrei um pouquinho como é que foi, inclusive o link vai estar também na descrição desse vídeo. Eu, aos 5 meses, como eu havia dito, comecei a dar frutinhas, mas não com frequência, tipo, no café da manhã, hora da frutinha. Não, eu dava uma frutinha e de repente não dava mais, né? O Arthur mamava bastante também, só que eu já sentia que havia ali um desapego na mama, entendeu? Aos 6 meses, quando a gente começa a alimentação complementar, normalmente eu oriento as minhas clientes, as minhas pacientes a estipularem um horário mais adequado do dia, de preferência pela manhã, e iniciar cada dia uma fruta diferente. Então você vai escolher uma fruta, hoje uma bananinha, amanhã um abacate, depois de amanhã uma maçã raspadinha, frutas como banana, mamão, a gente amassa bem amassadinho e oferece para o bebê, sempre numa porção mais ou menos de uma fruta, então uma banana pequena ou uma maçã pequena raspadinha, ou uma porção de 1/3 de uma mamão papaya, que equivale mais ou menos a um pires de fruta. Então todos os dias pela manhã você vai oferecer para o bebê essa fruta amassadinha. Na segunda semana a gente inicia um almoço ou uma refeição principal. Não está errado, por exemplo, se a família preferir optar por começar na segunda semana a fruta da tarde. Algumas famílias preferem, por logística, fazer dessa forma. Mas eu geralmente começo a fruta pela manhã, depois o almoço, uma refeição principal. Na terceira semana de introdução da alimentação complementar, colocamos uma fruta à tarde. E na quarta semana, quando esse bebê está perto de completar 7 meses, nós iniciamos a segunda refeição principal, que é o jantar. E aí, para aqueles que mamam no peito, o aleitamento materno se mantém antes, assim que o bebê acorda, antes do horário da fruta, nos intervalos, e devagar a gente vai ajustando esses horários. Essa introdução ela é gradativa, ela é gradual, ela respeita o ritmo da criança e o ritmo da família. O que nós não usamos nessa fase é peneira nem liquidificador. Essa fruta ou essa comidinha deve ser feita da forma mais natural e apresentada para a criança da forma mais tranquila e natural possível. Enfim, a gente começa a alimentação então com as frutinhas a partir dos 6 meses. E quando é que a gente começa a introduzir as comidas salgadas? Em relação ao preparo das refeições principais, essa é uma dúvida muito frequente das mães. Desde o início, ou seja, desde que você na primeira semana fez só a fruta, na segunda semana você introduziu o almoço, que algumas pessoas chamam de papinha, alguns falam papinha salgada, eu prefiro chamar de refeição principal, papinha principal, porque a gente não utiliza sal, o sal só vai entrar quando essa criança está quase completando 1 ano, porque com 1 ano a criança deve estar apta a se alimentar da refeição saudável da família, e aí sim o sal vai fazer parte da refeição de toda a família. Então, nessa fase, a gente vai preparar a comidinha da criança, então com 6 meses e pouco, quando a gente introduz o almoço, a gente vai colocar todos os grupos alimentares nessa refeição principal. No meu livro, Nutrição Materno-Infantil, eu coloco para vocês um esquema com cada grupo, que eu chamo de grupo 1, grupo 2, são 6 grupos alimentares. Então ali a gente vai ter o grupo da proteína, onde entram as carnes, o frango, a carne de boi, sempre carnes bem passadas, são várias opções que a gente tem para utilizar. Lá no livro eu abordo isso bem detalhadamente, mas a gente coloca uma porção do grupo da carne, normalmente a gente fica em torno aí de 30, 40 gramas, eu sempre falo para as mães assim, mede pela palminha da mão da criança, então é como se fosse uma almôndegazinha. Essa carne vai ser introduzida já desde a primeira refeição. Depois a gente coloca do grupo dos cereais, uma porção do grupo dos cereais, que aí vai entrar o arroz, a quinoa, por exemplo, o grupo das leguminosas, onde entra o feijão, lentilha, grão de bico, o grupo dos tubérculos, onde entra
a batata, o aipim, o inhame, o grupo também dos legumes, onde entra a cenoura, a beterraba, e o grupo das verduras, onde entra um almeirão, um espinafre, uma couve. Lá no livro eu tenho esse esquema bem orientado para vocês, mas eu queria deixar claro que entram todos os grupos alimentares. O prato da criança já vai ser coloridinho desde o início. Você não precisa escolher um determinado grupo e oferecer só aquele grupo para o bebê. Hoje a gente tem uma tendência a cozinhar esses alimentos, podem utilizar os temperos naturais todos. A gente não utiliza sal, mas pode usar uma cebolinha, pode usar alho, pode usar os temperos que você tem o hábito de utilizar na sua casa. E aí você vai fazer esses alimentos bem cozidinhos e amassadinhos, sem peneirar, sem liquidificar. Amassou, coloca separadinho no prato. A gente tem uma tendência hoje mais atual em não fazer tudo misturado, porque às vezes você faz uma comidinha pro bebê, coloca uma beterraba, pronto. Fica tudo com cheiro, com cor, com gosto de beterraba. Então a nossa tendência é fazer tudo bem separadinho no prato e começar a oferecer para criança. Em relação à quantidade, isso varia muito de criança para criança. A gente calcula mais ou menos 20 a 30 gramas por quilo de peso corporal. Então, uma criança, um bebê que tem 7 quilos, vai comer de 140 a 210 gramas por refeição, mais ou menos. Eu sempre falo para os pais que, na dúvida, faça uma medida de mais ou menos 180, 200 gramas, um prato, como se fosse um prato de sobremesa. Comece devagarzinho, coloque cada alimento ali separadinho. Pode utilizar um fio de azeite depois que que essa refeição esteja pronta, para dar um pouquinho mais de sabor, e ofereça de forma tranquila ao seu bebê. Alguns bebês desde o início aceitam tudo muito bem, são mais gulosos. Isso facilita muito a vida da mamãe e do papai. Outros têm uma resistência grande no início, jogam fora, acham que é para brincar. Por isso que é muito importante, meninas, a gente nessa fase ter uma certa rotina, não é nada engessado, mas uma rotina, porque quando o bebê sabe que aquele é o horário da próxima refeição, ele começa a aprender como funciona uma vida de alimentação. Ele começa, o bebê nessa fase, ele começa a entender que não existe só ele e a mãe, ele e o leite materno, ele e o peito, que existem outras formas de ser alimentado. E quando é que a criança vai começar a poder comer, por exemplo, a comida que a gente come, sabe? Às vezes a gente vai sair para jantar, por exemplo. Quando é que eu vou poder não precisar me preocupar em levar uma comida específica, por exemplo, para o Arthur comer, ou dar a janta para ele antes de sair para jantar, por exemplo? Quando eu vou poder pedir em um restaurante a comida para o meu filho? O mais importante da alimentação complementar é a gente compreender que é uma fase gostosa mesmo da vida das crianças. Algumas mães ficam mais estressadas com isso. Mas o que a gente precisa entender? É um processo de aprendizado. O bebê começa a aprender próximo a 6 meses de vida, quando ele começa a se interessar por essa alimentação, e esse é um processo que dura até 1 aninho de idade. Então não precisem ficar estressadas, angustiadas, se o bebê aceitou melhor hoje, se amanhã não foi tão bem assim. Isso ocorre, ok? O que a gente precisa entender é que a gente quer treinar esse bebê para quando ele completar 1 ano, para que ele esteja nesse momento de 1 aninho apto a sentar-se na mesa e comer a alimentação da família. Então, de 6 meses a 1 ano, a gente oferece uma variedade enorme de sabores, modifica, cada dia coloca faz um cardápio diferente, cada dia coloca um alimento daquele grupinho, vai modificando de forma com que de 6 meses a 1 ano, ele experimente o máximo possível de sabores e texturas diferentes. A gente sempre faz morninho, tem que tomar muito cuidado para não aquecer demais. Então coloca qualquer coisa no dorso da sua mão para você sentir a temperatura e testar antes de oferecer ao bebê. E a gente começa bem amassadinho próximo aos 6 meses, mas tem que lembrar que quando ele completar 1 ano, ele deve comer a comida inteirinha como a gente come. A carne picadinha, mas sem ser muito triturada, a comida sem ser amassada, jamais inteirinha, como a sua família se alimenta, ok? Nessa fase é mais tranquilo você sair com o bebê e oferecer, por exemplo, uma comida segura, bem feita, bem preparada, de um bom restaurante, de um lugar com segurança alimentar. Quando ele já estiver com 1 aninho, você pode comer. Se não, tem que levar, você pode oferecer para ele nesse momento. Se não, tem que levar a comidinha do bebê separadinho, claro, sempre com todos os critérios para conservar, para não ter perda, para você não correr o risco de ter uma contaminação, enfim. Quando ele faz 1 ano, normalmente a gente já está introduzindo a alimentação da família. Alguns bebês a gente já começa a introduzir
algum tipo de lanche, uma receitinha mais elaborada, um bolinho funcional, um cookie, como aquele que mesmo já ensinou para vocês, tudo sem açúcar, tudo utilizando sempre alimentos saudáveis, funcionais, porque a gente está nos 1000 dias, que a gente já conversou nos programas anteriores. E nesses 1000 dias, a gente precisa cuidar muito detalhadamente, com muito amor e muito carinho da refeição dos nossos pequenos. Um super beijo para vocês, e eu costumo dizer sempre que a gente está junto nessa caminhada, é a caminhada da promoção da saúde dos nossos filhos e das próximas gerações. A gente não precisa estressar, não precisa sofrer, a gente tem que fazer tudo com muita leveza, com muito carinho, sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor para os nossos filhos. Um super beijo e a gente está junto nessa caminhada. Bom, muito interessante. É bacana também falar que hoje o Arthur, com 8 meses, eu já ofereço muitas coisas do meu prato, porque a minha alimentação é muito tranquila. Os meus alimentos não tem sal, né? Porque eu não uso. O tempero é todo natural. Então, por exemplo, o meu peixe eu compartilho com o Arthur. Inclusive, eu já mostrei até vídeo aqui para vocês. E também nas minhas redes sociais, né? No meu Instagram, outro dia eu fiz o stories dando o meu peixe, o brócolis que eu como, sabe? Então, eu compartilho da minha comida já com o Arthur. Ele come as coisas amassadinhas, já com pedacinhos. Não rolou dente até agora, gente, mas está explodindo aqui embaixo, e já tá inchadinho, viu? Então, daqui a pouco tem dentinho aí, de repente, mais pedacinho para ele mastigar, vai ser bacana também. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha tirado todas as dúvidas. Semana que vem tem um programa também todo especial, você não pode perder. Até lá, um beijo.